Vamos ler o texto? Lucas 18, versos 1 ao 8. Versos 1 a 8, isso aí. Lucas 18, verso 1 ao 8. O texto diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Está muito claro aqui o objetivo da parábola, beleza? Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse é o texto para a gente aqui, essa noite. Você já se sentiu fracassado em algum momento da tua vida? Você já passou por alguma situação, por algum momento, que você se sentiu mal? Você se sentiu assim, cara, eu sou muito fracassado mesmo. Eu sei que vocês são mais novos do que eu, não sei se já tiveram muitos momentos assim na vida, mas provavelmente vocês devem ter passado por alguma situação que pelo menos você se sentiu envergonhado em algum momento. Eu me lembrei, enquanto eu estava pensando aqui, cara, o que eu posso lembrar da minha vida que eu já vivi? Eu já tive várias situações em que eu me senti muito fracassado, de verdade. Mas eu me lembrei assim, quando eu era mais jovenzinho, tinha lá meus 14, 15 anos, eu tocava violão, eu aprendi a tocar bem cedo, com acho que 9 anos de idade, mas eu lembro que, eu tocava, mas tocava naquela coisa assim, da igreja, ainda a igreja era muito pequena nessa época, lá na sede antiga, e eu tocava já bastante lá nas reuniões que a gente tinha e tal, mas aí eu fui para a minha primeira gravação dentro de um estúdio, a gente foi gravar uma música da igreja, e eu lembro que quando eu fui gravar, eu vi que é totalmente diferente você gravar de você tocar aqui na hora do culto, ou numa reunião de oração, ou numa célula, porque quando... Será que está tudo certo aí? Essa barulheira toda, pode continuar, Jeff? Enfim, quando você vai para o estúdio, que aí solta o metrônomo, e aí você tem que tocar, e vai ser aquele registro exato da música, cara, a parada é completamente diferente. Quem é que toca sabe o que eu estou falando, né? Você tem que ser muito preciso ali com o metrônomo, com as coisas que vão acontecer. Cara, eu fiquei tão desanimado, tão triste, assim, tão chateado, porque eu queria ir achando assim, caramba, eu toco, eu tenho condição de fazer isso. E na hora ali, que começa a gravação, cara, é brabo mesmo, assim, você tem que, tocar ali com precisão, você tem que estar certinho, cravadinho e tal, não. Eu me senti muito mal. Eu me lembrei de uma outra situação, quando eu já estava um pouco mais velho, mas ainda bem mais novo do que eu sou hoje, quando eu estava estudando para medicina, no meu 3º ano, eu tinha, eu acho que 18 anos de idade, e eu estudei muito porque eu queria medicina. Depois Deus mudou completamente a minha vida e eu entendi claramente que o estudo para medicina teve um porquê, teve uma razão de ser, e eu agradeço demais. Quando a gente olha para trás, a vida faz muito mais sentido. Mas na época, cara, porque eu queria passar para medicina, e eu estudei muito. Eu fiz PH na época. Na época, PH era um colégio assim, muito bom, não sei como é que está hoje, né? Os colégios aí, e eu não passei, mas eu estudei muito. Quem é que está estudando para vestibular já? Tem uma galera aí. Enfim, cara, você estuda muito, e a concorrência é gigantesca. Eu não passei, eu me senti muito mal, me senti fracassado. Ninguém gosta de fracassar. Você, por exemplo, quando abre o seu Instagram, quando abre o seu TikTok, você não posta um fracasso, você não posta uma parada ruim, que te deixa mal, que você se sinta envergonhado. Ninguém louva o fracasso. Ninguém acha maneira assim, caraca, você está muito idiota fazendo isso. Você está muito fracassado fazendo isso que você está fazendo, com esse post aí. Ninguém gosta desse tipo de coisa. O que é fracassar na vida cristã?
Uma coisa é você olhar para a sua vida, você viver no seu dia a dia e você perceber esses fracassos, perceber coisas que te envergonham, coisas que você gostaria de apagar na sua vida. Mas o que é ter esse sentimento especificamente na vida cristã? Para um cristão, fracassar não é falhar em atingir uma vida perfeita, por exemplo. Fracassar para um cristão não é quando você falha em ser perfeito, não é quando você falha em ser uma pessoa boa sempre, não é quando você falha em ajudar o próximo, em ajudar quem está perto de você, quem precisa de ajuda. Quando a gente vai para a palavra e quando a gente estuda um pouco mais a respeito da vida cristã, a gente vai entender e vai perceber que desde a queda, ninguém é bom. Ninguém é bom sempre. Todo mundo é pecador, todo mundo é mau, todo mundo é fracassado naturalmente. Todo mundo depende da graça e da misericórdia de Jesus. Só que tem um ponto que muda completamente a nossa vida. Depois que a gente é regenerado e salvo por Jesus, pelo que Ele fez na cruz, Ele dá para a gente meios de graça, para que a gente, a partir de então, comece a viver para a sua glória, para que a gente consiga viver, para que Ele sinta prazer na nossa vida. Uma das principais consequências da salvação é a reconciliação que nós temos com Deus. Jesus nos salva, perdoa os nossos pecados e a partir de então a gente começa a ter a possibilidade de falar com o próprio Deus, de se conectar com Deus, de ter relacionamento com Deus. E a gente passa então a ter essa possibilidade de se comunicar, de se relacionar com esse Deus que é o Deus criador de todas as coisas. Repara, você tem liberdade a partir de então. Você se torna livre. Sabe o que isso significa? Que você é livre para escolher as coisas de Deus a partir do momento que você é salvo, que você é regenerado. A questão é, se a gente a partir do momento em que é regenerado e salvo tem essa possibilidade, esse é o ponto que eu quero que você preste atenção essa noite. Se a gente não faz isso, a gente fracassa de fato. Pegou o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer é, a gente falha, a gente fracassa na vida cristã, não quando a gente falha em ser perfeito. A gente fracassa quando a gente pode usar a possibilidade que Jesus conquistou para a gente e não usa. Esse é o real fracasso da vida cristã. É quando a gente pode usufruir da presença de Deus, é quando a gente pode se relacionar com esse Deus, é quando a gente pode andar com esse Deus todos os dias e a gente não faz. Porque Ele já conquistou isso para mim e para você. Você já é livre para buscar isso na sua vida. Você é livre agora, por exemplo, para fechar o seu olho e fazer uma oração. E você pode ter fé que Jesus vai te ouvir e Ele vai te ouvir de fato, porque Ele garante isso na palavra dEle. Mas por que você não faz isso sempre? Esse é o real fracasso na vida cristã. Fracassar na vida cristã é você não ter relacionamento com Deus. Fracassar na vida cristã é não ter uma vida de oração. Você fracassa como cristão quando você não ora, quando você não vive uma vida na presença dEle o tempo todo, uma vida de oração, uma vida de comunicação com esse Deus que te chamou para isso. Ele te chamou para ter relacionamento contigo todos os dias da sua vida e até a eternidade, e a eternidade vai ser assim. Se a gente não tem uma vida de oração constante, intensa, profunda, aí sim a gente tem uma vida completamente fracassada. Por exemplo, enquanto a reunião de oração antes do culto aqui permanecer vazia, a gente vai fracassar como um ministério de adolescentes, ou como um ministério de jovens, ou como uma igreja. Se a gente não entende essa verdade e essa realidade, e se a gente não se reúne para orar como povo de Deus, a gente vai estar fracassando. Charles Spurgeon, que foi um cara de Deus, ele falou o seguinte uma vez: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Enquanto a gente não entender que a oração, as reuniões de oração ou a vida de oração for a coisa mais importante, enquanto a gente não entender essa verdade, a gente vai viver uma vida medíocre
na presença de Deus, a gente vai fracassar como cristãos, como ministério, como igreja. Eu vou falar uma parada para você. Eu sei que a galera aqui, por exemplo, deve ensaiar bastante para tocar aqui, para melhorar no seu próprio instrumento. A galera deve, se dedicar bastante para fazer uma filmagem maneira, para estar lá nas câmeras, para estar lá na comunicação. Mas, não é essa perfeição, essa qualidade técnica que vai atrair as pessoas para esse lugar. Não são as luzes maneiras, bem montadas aqui enquanto o culto acontece, que vão atrair as pessoas para esse lugar. Não é a banda tocando bem aqui na frente, tocando cada vez melhor, que vai atrair pessoas para esse lugar. Não é a galera bonita que se reúne aqui toda semana, vocês são bonitos, que se reúnem aqui toda semana, que vai atrair as pessoas para esse lugar. Talvez até atraia um ou outro, mas não pelo motivo correto. É o Espírito Santo de Deus que atrai pessoas para dentro de uma igreja. Alguém que não é convertido odeia a igreja. As pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm Jesus como seu Salvador, não querem estar na igreja. Só o Espírito Santo consegue atrair pessoas, consegue atrair um coração pecador, endurecido pelo pecado, para dentro de um lugar como esse, para que Jesus seja cultuado. E o ponto é, esse mesmo Espírito usa as orações do seu povo como um instrumento de ação. Está prestando atenção em mim? Fica ligado aqui, fica ligado em mim. Tem uma galera viajando aí, nesse momento. A gente consegue ver daqui, beleza? Preste atenção aqui. O Espírito Santo usa as suas orações para realizar a obra dele na igreja. E Ele está te chamando para continuar orando, para ser uma pessoa de oração, para ser um homem de oração, para ser uma mulher de oração. Ele quer isso da sua vida. Grandes homens de Deus puderam falar no final das suas vidas que se eles pudessem fazer algo diferente em toda a sua trajetória aqui, todos eles diziam que orariam mais. Perguntaram uma vez para o reverendo Antônio Elias, que foi um pastor espetacular, ele foi uma referência para praticamente todos os pastores, todos é exagero, mas muitos pastores daqui de Niterói, por exemplo. Foi um cara notável, foi um cara que todo mundo que conheceu fala bem, fala de como ele era realmente um cara de Deus. Perguntaram para ele, no final da sua vida, poucos anos antes dele falecer, dele morrer, o que ele faria diferente se ele vivesse de novo. Ele falou, cara, eu oraria mais. Ele era um cara já de oração, já era um exemplo de alguém que ora bastante, e ele falou que oraria mais. Deus planejou uma vida para você, uma vida para cada um de nós, uma vida de relacionamento com Ele, e uma vida em que nós pudéssemos testemunhar constantemente para outros. E a gente só vai ser capaz de viver essa vida planejada por Deus se nós orarmos constantemente. Se nós vivermos uma vida de oração, se nós fizermos da oração um estilo de vida. Ouve o que eu vou falar agora. Uma das coisas que mais me impressiona na vida de Jesus é que ele orava. Eu não sei se você prestou atenção, mas deixa eu falar uma coisa de novo aqui para você. Jesus orava. Isso é impressionante. E se a gente analisar a vida de Jesus de fato, a gente vai ver quão importante é a oração, e isso vale para qualquer pessoa. A gente vai perceber que uma vida de oração é algo que vai muito além do que a gente apenas colocar os nossos pedidos diante de Deus. Orar não é só você colocar diante de Deus aquelas coisas que você gostaria de pedir, não é você se preocupar com alguma coisa, então você vai e ora e pede ajuda de Deus, não é você estar passando por um problema na sua família, na sua casa, ou no seu colégio, ou com algum amigo, ou com alguma amiga, e de repente você vê, caramba, eu preciso de Deus, então eu vou fazer uma oração, eu vou pedir algo a Ele. É muito mais do que isso. Orar é manter relacionamento. Orar é se relacionar, e esse é um dos pontos que faz a gente entender por que Jesus orava, porque Ele queria manter o relacionamento com o Pai, o relacionamento que Ele tinha desde a eternidade. Jesus, sendo totalmente humano e totalmente Deus, na sua humanidade, Ele precisava orar, e na sua divindade, Ele desejava orar, Ele queria manter contato com o seu Pai, Ele queria manter contato com a Trindade Santa.
Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo, mostrou para a gente que todos nós necessitamos manter contato com o Deus Criador. Ele queria ensinar isso para a gente. A nossa humanidade necessita de contato com o Deus que nos criou. Deus nos criou para que nós dependêssemos dele. A gente lê um texto, uma parábola, que mostra para a gente a importância da oração e da constância, da insistência mesmo, daquela coisa de, vou encher o saco. A gente precisa ter essa postura, essa atitude com relação à oração. Jesus está ensinando aos seus discípulos exatamente o que o texto diz no início. O que o texto diz no início? Ele contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus conta uma parábola para isso, para mostrar para eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É simples assim. Jesus ensinava coisas para os seus discípulos que ele mesmo praticava. Ele falava como quem tem autoridade, porque ele vivia aquilo na sua própria vida. Ele orava constantemente. E a essa altura aqui, quando Jesus ensina essa parábola para os seus discípulos, eles realmente entenderam o quanto era importante manter esse hábito de oração constante e insistente. E existem aqui dois elementos que são importantes nesse texto sobre a oração. Esses dois elementos são insistência e atitude de fé. É o que a gente vai aprender aqui agora, nessa noite. E é o que Jesus está ensinando com essa parábola. Ele está ensinando a respeito da oração isso. Nós precisamos ser insistentes, fazer isso de forma constante. E nós precisamos de fé. Nós precisamos crer naquele para quem a gente está fazendo essas orações de forma insistente. A falta de qualquer um desses dois elementos na nossa vida de oração vai levar a gente ao fracasso. Se a gente não for insistente, se a gente não fizer isso constantemente, a gente vai fracassar. E se a gente for insistente, mas a gente fizer isso sem fé, a gente também vai fracassar. A gente precisa dessas duas coisas e a partir de agora eu quero destacar cada uma delas. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que a gente vai tirar com esse texto é que Deus não se irrita por sermos insistentes em nossas orações. Deus não se irrita quando a gente é insistente nas nossas orações, de uma forma mais clara, na nossa vida, hoje, Deus não vai se irritar se a gente encher o saco em oração por algum motivo, desde que esse motivo esteja alinhado com o propósito dele para a nossa vida. Jesus conta na parábola, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Ele está contando aqui uma historinha para as pessoas entenderem o que ele quer ilustrar. E havia naquela mesma cidade uma viúva que se dirigia continuamente a esse juiz e ela suplicava, por favor, me faça justiça contra o meu adversário. O texto vai dizer que por algum tempo o juiz se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Em português mais claro, essa viúva está enchendo meu saco, mas eu vou fazer então justiça para ela parar com isso, porque eu não aguento mais ela enchendo meu saco. Essa que é a historinha que Jesus contou para aquelas pessoas. Sabe o que a gente vê aqui? A viúva teria fracassado se ela não insistisse. Suponha que o juiz não tivesse dado atenção no primeiro pedido dela, e ela pensasse assim, chato isso, eu estou aqui sendo injustiçada, mas deixa para lá, o mundo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo, então deixa, não vou fazer mais nada não, deixa isso tudo para lá, vou esquecer, vou apagar isso da minha mente. Se ela tivesse tido uma postura dessa, ela teria fracassado. Só que aí Jesus vai continuar na parábola e vai dizer, ouçam o que diz o juiz injusto. Se um juiz injusto diz esse tipo de coisa e tem essa atitude, aí Jesus vai continuar. Acaso Deus que é justo e se importa com os homens, porque antes estava falando, o juiz injusto, ele não teme a Deus, ele não se importa com os homens, mas Deus que é totalmente diferente, que é justo, que se importa com os homens, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Jesus está ensinando isso de uma forma muito clara para essa galera. Se um juiz injusto
faz justiça só pela importunação, quanto mais Deus que é justo e que se importa com as pessoas. Então Jesus está ensinando, sejam insistentes, porque o Deus que está percebendo a sua insistência, que está ouvindo as suas orações, esse Deus se importa com a sua vida e Ele é justo. Deixar de insistir pelo favor de Deus, pela resposta de Deus, pela permanência em Deus, é fracassar. Não existe circunstância na nossa vida que deva nos fazer deixar de orar. E Jesus deixa claro, cara, Deus é justo, Ele se importa com as pessoas, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a sua família, Ele se importa com a sua história. Ele não se irrita quando a gente insiste na sua presença, quando a gente está lá com Ele. Em 2009, quem aqui é vascaíno? Só vascaíno. Desculpa se você é vascaíno, porque o nosso time é muito ruim, tá bravo. Mas eu lembro que em 2009, o Vasco lançou um slogan para incentivar o time, para voltar para a Série A, que a gente já caiu tantas vezes que eu nem lembro mais quantas. Mas o slogan era, o sentimento não pode parar. Você lembra disso? Clavinho está rindo aqui. O sentimento não pode parar. Era para incentivar o time, para voltar mesmo. A gente, como cristão, precisa ter esse sentimento em relação à oração. A oração não pode parar. A oração não pode parar. Jesus aqui na parábola, Ele quer ensinar a gente a persistir em oração até a gente obter o que a gente deseja. A lição desse momento é, você precisa insistir em oração até você conseguir o que você deseja. Você tem insistido em oração até conseguir o que você deseja. O que você deseja? Você quer que a sua família seja estruturada? Você quer que o seu pai pare de brigar com a sua mãe? Você quer arranjar um namorado, uma namorada, alguma coisa nesse sentido? Você quer viver para a glória de Deus? Você precisa insistir até você ter o que você deseja. É isso que Jesus está ensinando para você. Você quer ter mais amigos na sua vida? Você quer ser melhor na sua escola? Você quer ter uma vida mais feliz? Você quer ter propósito para viver? Você precisa orar e orar e orar até obter o que você deseja. Você quer ter mais intimidade com Deus? Você precisa orar insistentemente até você obter isso. Você quer ter novas experiências com Jesus? Você precisa continuar orando até obter isso. Você quer alcançar algo na sua vida? Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Você quer vencer algum pecado? Você precisa orar e orar e orar com insistência até que você obtenha o que você deseja. Você precisa insistir em oração. Nós nunca deveríamos deixar de orar. Existem coisas que só acontecem por meio da oração. Você agora pode estar olhando para mim, pode não acreditar no que eu estou falando. Talvez você esteja aqui essa noite porque o seu pai te obrigou a estar aqui. Talvez você tenha vindo porque os seus pais acham isso tão importante que eles fazem com que você venha mesmo sem você querer estar aqui. Mas um dia vocês vão crescer. Um dia o tempo vai passar, vocês vão amadurecer, vocês vão virar adultos. E aí vocês vão perceber que existem coisas na vida que só se resolvem por meio da oração. E Deus faz isso com um propósito muito específico. Ele faz isso para que a gente aprenda a confiar nele. Eu vou falar uma coisa para você e quando isso acontecer você vai se lembrar de mim. Eu espero que você se lembre dessa noite aqui. Você ainda vai passar por muita dificuldade na sua vida. Você ainda vai passar por coisas que você hoje nunca imagina. E quando esse momento chegar, só o relacionamento com Deus vai te ajudar a sair dessa situação. A gente nunca deveria deixar de orar, porque só existem coisas que só acontecem por meio da oração. Ou seja, existem coisas que só Deus pode fazer. E eu vou além, existem coisas que só Deus quer fazer na sua vida. Isso me lembra uma frase que John Piper disse uma vez. Porque existe aquela discussão que é um pouco difícil, que é a seguinte: a nossa oração muda o pensamento de Deus? A sua oração muda o propósito de Deus na sua vida? Essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder, não. E eu não quero trazer a resposta para ela agora, que depois vocês perguntam para o Clavinho.
Ele se vira para explicar. Mas o John Piper fala uma coisa que eu acho genial. Ele diz o seguinte: a oração faz coisas acontecerem que não aconteceriam se nós não orássemos. Pegou? Pegou o que eu falei agora? A oração não muda o coração de Deus, mas a oração faz coisas acontecerem que não aconteceriam se nós não orássemos. Como? Não faço ideia. Quando a gente olha para a vida de Jesus descrita nos evangelhos, a gente vai perceber que a melhor vida que a gente pode ter é uma vida de oração constante e insistente. A melhor resposta que a gente pode dar para aquela pergunta feita no início, sobre o porquê a gente deve orar, é porque o próprio Jesus viveu assim, e Ele vai ensinar a gente a viver assim. A vida cristã não é uma vida em que a gente se torna cada vez mais parecido com Jesus. Se você foi alcançado por essa graça, se você hoje está caminhando no Evangelho, se você faz parte desse povo eleito de Deus, o Espírito já começou uma obra na sua vida que está te fazendo ser cada vez mais parecido com Jesus. E um dos aspectos desse processo é, você é chamado para orar, porque Jesus orava. Enquanto você se torna mais parecido com Jesus, você também vai orar, e vai orar cada vez mais. Então, por que a gente ora? Porque, em primeiro, Jesus orava, e Ele ensina a gente a orar. E segundo, porque Ele quer que a gente aprenda que existem coisas que só são realizadas por meio da oração. Existem coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. Ele faz assim de propósito, para que a gente aprenda a confiar, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda que a vida é dele e sempre vai ser dele. Por meio da oração a gente pode construir e manter um relacionamento com Deus, e isso é muito mais do que só falar com Deus. A vida de oração precisa ser um estilo de vida. Deus deseja que a gente derrame o nosso coração e a nossa alma na presença dEle, porque Ele quer ter relacionamento com a gente. Ele quer tanto se relacionar com a gente que Ele enviou Jesus. Jesus se tornou homem. Ele se tornou um de nós, mesmo sendo Deus. Por isso a gente precisa viver então uma vida de oração, para que a gente tenha esse relacionamento e para que a gente viva nesse relacionamento até o último dia das nossas vidas. Então guarda, primeiro lugar aqui do que a gente está falando, Deus não se irrita por nós sermos insistentes nas nossas orações. Seja insistente, seja constante nas suas orações. Segunda lição, Jesus nos exorta a orarmos com fé. Primeiro a gente falou de insistência, de constância, agora a gente vai falar de fé, a necessidade de termos fé. Ele vai terminar a parábola falando: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Ele está falando de um juiz injusto, que está respondendo ali a importunação daquela mulher, está fazendo justiça, beleza? Ele não está fazendo algo que é injusto, não. Ele está fazendo justiça só porque ela está importunando, porque ela está sendo insistente. Aí ele fala: ouçam o que diz esse juiz. Acaso Deus, que é muito melhor, que é justo, que se importa com as pessoas, que ama as pessoas, não vai fazer justiça aos seus escolhidos? E Jesus diz, Ele vai fazer, e vai fazer depressa. Mas ele termina de uma forma que talvez você leia no primeiro momento e não entenda. Ele vai dizer: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu, quando li esse texto anos atrás, eu falava: parece que essa frase está totalmente fora aqui de contexto. Eu não entendi por que Jesus termina assim. Ele podia ter parado antes, continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, ele fará justiça depressa. Ponto, acabou a parábola. Mas Jesus continua e termina com uma pergunta: contudo, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Jesus está querendo dizer o seguinte aqui: será que os meus discípulos vão ter esse tipo de fé? Esse fé que crê nesse Deus? Ele está dizendo: Deus vai fazer justiça depressa para aqueles que vêm com insistência na presença dEle e pedem coisas a Ele, pedem justiça a Ele, se colocam na presença dEle e confiam nele. O ponto é, será que quando o Filho do Homem estiver aqui nesse mundo, quando Ele visitar a sua vida, quando Ele estiver no meio da igreja, será que Ele vai encontrar essa fé? Será que Ele vai encontrar gente disposta assim, igual essa mulher, que insiste em oração, que importuna
entre aspas, que tem a certeza de que Deus vai responder? Essa que é a pergunta que Jesus está fazendo. Se a viúva não acreditasse que aquele juiz poderia trazer justiça para ela, ela teria fracassado também. Primeiro a gente falou que se ela não tivesse insistido, ela teria fracassado, certo? Porque aqui a gente está falando da insistência e tal. Agora o ponto é o seguinte, não é apenas a insistência, mas ela acreditava que aquele juiz tinha solução. Ele podia fazer justiça. Ele tinha o poder para isso. E Jesus quer que a gente aprenda agora que Deus também pode realizar coisas na nossa vida dessa forma. Ele pode fazer justiça para aqueles que pedem. Agora, a gente tem que crer que Ele pode. A gente precisa crer na sua palavra, a gente precisa crer no seu poder. Se nós não crermos no poder de Deus, nós vamos fracassar. E eu não sei você, mas isso gera no meu coração uma expectativa enorme, um desejo de continuar orando pela nossa igreja, pela Oceânica, um desejo de continuar orando pelo Gol, pelo Up, um desejo de continuar orando para que o mover de Deus continue no nosso meio, porque o texto está ensinando isso. Se nós fizermos com insistência e com fé, Ele vai responder. É simples assim. Mas é difícil, porque a gente nem sempre é insistente e nem sempre a gente tem fé. A única condição para a nossa oração, e a gente vai ver isso em toda a palavra, é que a gente faça com fé, crendo naquele que tem todo o poder. Num outro momento, Jesus ensina lá em Marcos, capítulo 11, verso 24, o seguinte: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que vocês já receberam e assim vai acontecer. Isso é o ensinamento de Jesus. Para a oração ser atendida, ser respondida, a gente precisa fazer com fé, crendo que a gente já recebeu. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, é um capítulo dedicado a falar sobre fé. No primeiro verso, o texto diz para a gente o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. A gente espera por coisas que estão lá na frente. Eu tenho a certeza de que isso vai acontecer. Existe algo que eu não vejo ainda, mas quando eu tenho fé, a fé é a prova de que isso se concretiza, mesmo sem eu ver, sem eu enxergar com meus próprios olhos. É isso que o texto está ensinando para a gente. Depois no verso 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Cara, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé, nesse contexto da oração, é a certeza de que Ele nos ouve e Ele tem todo o poder para fazer aquilo que a gente pede. Ter fé significa que eu creio que Ele está me ouvindo e eu creio que Ele tem todo o poder para fazer aquilo que eu estou pedindo. Quando a gente passa a viver uma vida de oração com essa fé, coisas nunca antes vistas podem realmente começar a acontecer. A gente vai começar a ter a certeza de que Deus realmente ouviu, Deus realmente está nesse lugar, Ele presta atenção em cada palavra que sai da minha boca, Ele está ouvindo o meu pedido nesse momento. Eu estou precisando disso, Senhor, de verdade. E eu sei que você está me ouvindo agora nesse momento. E pelo fato de você estar me ouvindo, eu tenho a certeza de que pelo menos eu estou seguro. Ainda que você não responda da forma como eu quero. Isso é bonito demais, isso é profundo demais. Essa certeza da proximidade dEle. Isso é ter fé. A fé bíblica é viver com essas certezas. E a exortação de Jesus é que nós oremos com essa fé. E o texto de Hebreus ensina para a gente. Por que a gente tem que fazer assim? Porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Esse é o segredo para todas as coisas. E por isso a fé é importante. Você não está enxergando Deus agora. Você não está enxergando Jesus agora com seus próprios olhos. A fé é você ter certeza de que Ele é real, de que Ele está vivo e de que Ele pode de fato recompensar
Fé é importante por isso, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, é o que a palavra está ensinando para a gente, e que ele não apenas existe, mas ele recompensa aqueles que o buscam. Por isso Jesus termina a parábola com essa pergunta, que no primeiro momento parece estranha, mas depois a gente entende e faz todo sentido. Se Jesus vier, ele vai encontrar essa fé nos nossos corações? Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar essa fé? Se ele agora te visitar, ele encontra essa fé no seu coração? Diante disso, eu queria fazer 3 aplicações para a gente guardar na nossa vida, para a gente colocar em prática. Em primeiro lugar, nós devemos orar sempre, de forma constante e insistente. A gente precisa orar sempre, de forma constante e insistente. Sempre aqui, não é aquele sempre que você ora uma vez, aí depois você ora outro dia, aí você ora na sexta aqui à noite, na reunião de oração, aí você faz uma oração na terça que você tem uma prova, aí você faz uma oração, e aí depois na sexta você vai, sei lá, precisar de alguma coisa, aí você faz uma outra oração. Aí você pensa assim, na semana, não, pô, eu estou orando sempre. Você lembra de algumas vezes que você orou, mais de uma vez? Você fala assim, não, eu estou orando sempre. Não é esse sempre, é um sempre de ser constante, de ser o tempo todo, tá ligado? Nem só diário, é o tempo todo mesmo. Ao longo do seu dia, você orar várias vezes, você está em contato com Deus, você está em contato com Jesus, você permanecer na presença dEle. Nós precisamos orar mais do que a gente ora hoje, por exemplo. Se você já ora bastante, você pode orar mais ainda. Billy Graham uma vez disse, dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Galera, a gente precisa orar, e orar sempre. Então, aqui uma dica, tenta marcar um horário todos os dias para você parar e orar. Coloca um horário na sua agenda, não sei se você já usa agenda, quando você crescer você vai precisar de uma agenda, mas coloca aí todos os dias um tempo para você conseguir falar com Deus e ter diálogo com Deus e ter relacionamento com Deus e andar com Deus o tempo inteiro. Como a gente já falou aqui, orar não é apenas falar com Deus, orar é construir um relacionamento. Você tem amigo? Essa pessoa que está sentada do seu lado é seu amigo, é sua amiga. Para ser seu amigo, para ser sua amiga, você não precisou caminhar com essa pessoa, você não viveu várias coisas com essa pessoa, você não abriu seu coração em alguns momentos, você não partilhou da sua vida. Quando você chorou, você não confiou que essa pessoa podia te ver chorando. Quando você se alegrou, você não mandou uma mensagem no WhatsApp para falar o quanto você estava feliz e você não quis compartilhar esse momento com essa pessoa. Orar é isso, é você fazer a mesma coisa que você faz com seu amigo, com a sua amiga, com Deus, que é o Deus que te criou, que se importa com a sua vida e que te ama mais do que tudo. Orar é construir relacionamento. Então, a partir de agora, se essa palavra está sendo gravada no seu coração, comece a tratar a sua oração como um relacionamento, não só como um momento em que você fala com Deus, como se fosse uma obrigação. A partir de hoje, não faça uma oração só porque o seu pai e sua mãe te ensinaram isso. Não faça uma oração só porque você aprendeu que você precisa orar antes de comer, ou porque você precisa orar antes de dormir, ou porque você acha que se você não orar, você não vai ter sorte, porque a vida cristã não se trata disso. Comece a tratar a sua vida de oração como um relacionamento que você vai ter agora com Deus, daqui para frente, todos os dias, em todos os momentos. Algumas sugestões para te ajudar nisso. Coloca alarme no teu celular, para te lembrar, de hora em hora. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava pra caramba, não que hoje eu não trabalho pra caramba, mas tipo assim, era tenso demais, eu ia pra Barra e voltava, Barra da Tijuca, eu trabalhava lá, era longe pra caramba, era difícil pra caramba. Teve uma época que eu trabalhava e fazia mestrado à noite, quando eu ainda estava na economia, totalmente, né? Cara, e era muito bizarro, e eu sentia que eu não tinha tempo pra nada. E aí sabe o que eu fiz? Eu botei um alarme toda hora para tocar no meu celular para eu lembrar. Mesmo que eu não tenha aquele momento que eu gostaria de ficar horas na presença de Deus, pelo menos a cada hora eu vou lembrar, caramba, eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer. Porque se a gente não fizer coisas assim, a gente vai se encher de afazeres, de atividades no nosso dia que a gente não vai se lembrar de Deus. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque a gente é ser humano.
todo mundo é igual, todo mundo é do mesmo barro, todo mundo é pecador assim. Se você não se mover, você não vai se lembrar de Deus. Coloca então um alarme no teu celular toda hora, de hora em hora, orar. Me lembro até de uma vez que meu celular estava na minha mesa lá no trabalho, no escritório, aí eu fui fazer uma parada e tinha um amigo meu perto, aí tocou. Aí eu acho que eu tinha ido no banheiro, eu tinha ido pegar um café, aí voltei e ele falou assim, aí Ben Simão, ele me chamava de Ben Simão, né, que é o meu sobrenome. Ele, aí Ben Simão, tem uma coisa importante aqui para você, cara, orar. E começou a rir me zoando, mas aí eu aproveitei o momento, né, mas ele, enfim, me zoou porque tocava toda hora, porque a gente precisa viver dessa forma. Coloca um alarme no teu celular, um lembrete para você se lembrar sempre de orar, nem que sejam orações mais curtas, mas para que você faça isso de forma mais constante. Uma outra dica, e isso mudou a minha vida cristã, cara, a primeira vez que eu vi isso, quando você orar, quando você fizer a sua devocional, que você parar um tempo, e você ler a sua Bíblia, e você orar e colocar todas aquelas coisas diante de Deus, no final da sua oração, fica um tempo em silêncio. Não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida, mas quando você terminar de orar, não simplesmente falar amém e vai fazer suas coisas, não. Tenta parar um pouco e meditar na grandiosidade de Deus. Tenta meditar na palavra que você acabou de ler. Tenta ficar ali um tempo em silêncio na presença dEle. Depois você me conta o testemunho. Cara, quantas pessoas já fizeram isso e sentiram Deus falando diretamente ao seu coração? Quantas experiências maneiríssimas eu já tive assim, por simplesmente aquietar o meu coração na presença de Deus e ficar um tempo na presença dEle. E eu ficava lembrando de coisas, e ficava lembrando da bondade dEle, e me lembrava da palavra dEle, e me lembrava de tantos momentos em que eu percebi que Ele tinha me ajudado, e eu me sentia grato por esse Deus tão maravilhoso, e Ele falava ao meu coração, e o Espírito visitava. Tenta fazer isso na sua vida. Tenta ver quanto tempo em média você tem orado diariamente. Cara, se desafia a mudar a sua vida de oração para melhor. Aumenta o tempo que você passa em oração diariamente. A gente precisa criar uma vida de oração. A gente precisa fazer disso um estilo de vida. Se a gente não orar, a gente vai fracassar. Se a gente não tiver vida de oração, a gente vai fracassar como ministério, a gente vai fracassar como igreja, a gente vai fracassar como servos, a gente vai fracassar como pessoas que entendem que foram perdoadas e salvas. Jesus já conquistou aquilo que era impossível para você. Ele já te salvou, Ele já te perdoou, Ele já te deu liberdade. Hoje, se você não ora, a culpa é sua. Esse é o ponto. Segunda aplicação, quando a gente orar, a gente deve orar com fé. Com fé. Fé é confiarmos no poder e no tempo de Deus. Quando a gente começa a praticar uma vida de oração com fé, como a gente falou aqui, coisas nunca antes vistas começam a acontecer. A gente pode viver um avivamento de verdade. Você já parou para pensar que essa tenda aqui pode estar lotada de adolescentes toda sexta-feira? Você crê nisso? Eu acho que isso é totalmente viável. Isso pode acontecer. A gente precisa orar por isso. A gente pode e deve. O inferno treme quando a gente começa a viver uma vida de oração com fé. Satanás vai fazer de tudo para que você não ore. Sabe por quê? Porque Deus sempre ouve as nossas orações. Ele sempre ouve. E muitas vezes Ele atende. Muitas vezes Ele responde de forma afirmativa. A nossa parte é ter fé no que a gente está pedindo. E ter fé até mesmo para aceitar um não de Deus. Porque um não é difícil pra caramba. Um não é ruim. Mas nem todos os relacionamentos se baseiam no sim. Para pensar, seu pai e sua mãe, se eles deixassem você fazer tudo o que você quer, faz o que você quiser. Tudo que você vai pedir para o seu pai e para sua mãe, ele, beleza, vai lá, beleza, vai lá, beleza, vai lá, vai lá, se enche de pornografia, vai lá, se enche de droga, vai lá, pega todas as garotas que você está vendo, vai lá, fica com todos os rapazinhos do seu colégio, faz o que você quiser. Sabe o que ia acontecer com a sua vida? Você ia se destruir, mesmo sendo um adolescente, mesmo sendo um jovem. Relacionamentos não se baseiam só no sim.
relacionamentos se baseiam em amor. E amor, muitas vezes, é ouvir o não de Deus e o não dos seus pais também. Muitas vezes os seus pais são usados por Deus para protegerem a sua vida. Relacionamentos se baseiam no diálogo, na proximidade, na presença, no ouvir. E é isso que Deus quer de nós. E por isso a oração é tão importante. Cabe a nós a fé, a certeza de que Deus está ouvindo, de que Deus tem poder para responder aquilo que a gente pede. Terceira aplicação, para a gente fechar aqui. A gente não pode deixar de participar das reuniões de oração que a gente tem aqui toda sexta, todo sábado, todas as quintas, e das vigílias que a gente tiver aqui na igreja. Se a gente está entendendo que a oração é algo importante para a gente fazer, para a gente viver, a gente precisa participar de todas as reuniões de oração que existirem aqui. Coloca isso como uma meta no seu coração. Se o seu pai ou sua mãe te trazem aqui, pede para eles te trazerem às 7 horas e não às 8, para vocês participarem da reunião de oração. Jonathan Edwards dizia que quando Deus tem algo muito grande para realizar no meio do seu povo, a vontade dele é que isso seja precedido pelas orações extraordinárias do seu povo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: às vezes que Deus quer se derramar de uma forma especial, o desejo dele é que antes desse derramar especial, existam muitas orações acontecendo, pedindo por isso. E aí tem uma implicação até mais profunda e maravilhosa ainda, que é, Deus começa a chamar a gente para orar porque Ele quer fazer. Cara, isso é top. Se Deus quer fazer, Ele vai começar a colocar o desejo de orar no nosso coração. Então, se você não tem sentido desejo, começa a pedir por esse desejo. Começa a pedir que Ele te use cada vez mais, para que você ore cada vez mais, para que Ele se derrame cada vez mais, para que a nossa vida seja relevante cada vez mais, para que esse ministério seja cada vez mais frutífero, e para que mais e mais adolescentes estejam aqui toda semana, para ouvirem a palavra, para amarem a Jesus, para viverem para a glória dEle. Se a gente quer ter um ministério relevante, que faz diferença, que dá frutos, que impacta a sociedade, a gente precisa orar. Então não falte mais as reuniões de oração aqui antes dos cultos, não falte as vigílias que estiverem marcadas. Hoje a gente tem uma vigília da igreja toda. Se você sair daqui com fome, come rápido e volta para cá, para a gente orar com a igreja toda. Se a gente não orar mais e mais, a gente vai fracassar completamente. Eu não sei se eu termino contando essa história ou não, porque eu acho que eu já ultrapassei muito meu tempo. Quanto tempo eu estou falando aqui já? Tá tranquilo? Então vou terminar contando sobre um avivamento muito marcante que aconteceu no início do século XX, lá nas Ilhas Hébridas. As Ilhas Hébridas são um conjunto de ilhas que ficam no oeste da Escócia, ali naquela região da Grã-Bretanha. Um pastor chamado Duncan Campbell, ele presenciou esse avivamento e ele escreveu sobre esse avivamento. E foi algo muito interessante, você vai entender por que eu estou contando ele agora nesse momento. E ele relatou o seguinte: quando aconteceu aquele mover extraordinário numa determinada noite, ele falou o seguinte: o culto já tinha terminado, só que a congregação, com pena de ir embora logo para casa, saiu do templo, mas ficou junta fora do templo. Ninguém queria ir embora para casa, todo mundo ficava com a sensação de que precisava ainda continuar ali. Só que ele conta que o que ele presenciou foi que as pessoas estavam em silêncio, e era um silêncio como se fosse uma tensão. E aí ele conta que um jovem se levantou, e levantou um clamor naquele momento, e diz que nesse clamor, toda a congregação, movida pelo poder de Deus, voltou para dentro do templo. E ele diz o seguinte: uma coisa é gritar, uma coisa é cantar e falar sobre avivamento, e outra é um povo prostrado em terra, buscando estar devidamente na presença de Deus. E ele conta que as pessoas estavam nesse momento tão convencidas da sua miséria, da sua incapacidade, que todas elas naquele momento fizeram um pacto. E eles disseram que eles não descansariam, nem parariam de orar, enquanto Deus não se manifestasse com poder naquela ilha.
E aí um grupo de pessoas se reuniu para ficar orando constantemente, até que Deus se derramasse. E Campbell vai descrever os momentos seguintes. Ele diz que enquanto aquelas pessoas então oravam sem parar até que Deus se derramasse, eles tiveram uma experiência como aquelas que a gente acha na Bíblia. Ele fala que da mesma forma que aconteceu lá em Atos 4, quando aquelas pessoas oravam e o chão tremeu, igual a música que a gente canta aqui, que o chão treme, ele diz que a casa que eles estavam foi sacudida. E nessa região não tem terremoto, foi um mover sobrenatural de Deus de fato. E ele fala que nesse mesmo instante que esse templo foi sacudido, o chão se mexeu ali, todas aquelas pessoas sentiram, diz que o Espírito Santo varreu toda a aldeia, toda aquela ilha. E aí diz que as pessoas nessa noite não conseguiram dormir, as casas ao redor permaneceram com as lâmpadas acesas a noite toda, e diz que todo o povo dessa ilha ficou andando pelas ruas, e diz que nessa aldeia, em 48 horas, em 2 dias, todos os jovens de 12 a 20 anos se converteram, todos, de 12 a 20 anos se converteram, e diz que a partir daí um grande avivamento aconteceu. E a consequência disso foi que durante 5 semanas, o poder de Deus continuou se derramando de uma forma sobrenatural ali. Foi tão bizarro que, numa ocasião, 600 pessoas estavam caminhando juntas, indo para a igreja, e diz que elas foram tocadas repentinamente pelo Espírito Santo, e todas elas, enquanto caminhavam para a igreja, se ajoelharam naquele mesmo momento, no meio da estrada, e começaram a orar buscando o perdão de Deus. Nesse tempo, o que aconteceu foi tão sobrenatural, que ele diz que eram realizados 4 cultos todos os dias. Você está ligado que aqui acontece um culto na sexta, um no sábado e 2 no domingo, para a igreja toda caber aqui dentro. Essa história diz que quando isso aconteceu naquela ilha, eram 4 cultos todos os dias. Imagina, segunda tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, igual teve a semana do Up aqui, não foi isso? Todos os dias, 4 cultos aconteciam. Tamanha era a presença de Deus. O relato diz que todos os frequentadores de bar da ilha se converteram e o bar teve que fechar as portas. Cara, eu leio essas histórias de avivamento, eu fico muito impactado. Você imagina, todo mundo se converter a ponto do bar ter que fechar, porque para de ter consumidor para beber bebida alcoólica. Você já parou para pensar? Isso é impressionante. Eu só estou contando sobre esse avivamento para confirmar o poder das orações do povo de Deus. Vocês lembram como começou a história? Começou com um pacto. Aquelas pessoas se reuniram e falaram: a gente só vai parar de orar quando Deus se manifestar e agir aqui no nosso meio. Isso precisa mexer com o nosso coração. Isso precisa mexer com o nosso coração. Se a gente quiser ser um ministério de jovens, um ministério de adolescentes, relevante, que faz a diferença aqui no nosso bairro, no nosso colégio, por onde a gente vai, que vê conversões acontecendo, que vê os nossos amigos querendo saber de Jesus, querendo estar nesse lugar para ouvir a palavra, para adorar a Deus, só existe um caminho: orar, e orar sempre com insistência. Como a gente aprendeu aqui na parábola que Jesus contou, como aquela viúva foi insistente com aquele juiz. E Jesus está ensinando: vocês devem orar dessa forma, com essa insistência, e crendo que só Deus pode responder. Essa é a resposta para a gente não fracassar como cristãos, orando sempre, tendo vida de oração, sendo insistente e crendo no poder de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo que a sua palavra ensina a respeito da oração, de uma vida que confia no seu poder, Senhor. Ajuda a gente a viver assim, Deus. Eu sei que viver uma vida assim independe da nossa idade, independe, Senhor, das experiências que a gente já viveu. A gente só precisa crer no seu nome, Senhor. Então eu peço que você nos ajude, Senhor. Começa em mim, começa no meu coração,
E faz isso na vida dos meus irmãos que estão aqui essa noite, ouvindo a Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito encha a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, a ponto da gente entender que essa é a coisa mais importante na nossa caminhada contigo, Senhor. Mexe com a gente a ponto da gente ter, de fato, vida de oração, Senhor. A ponto da gente orar cada vez mais. A ponto da gente orar até a gente entender que você é o nosso melhor amigo, Senhor. A ponto da gente orar para qualquer coisa da nossa vida, até para amarrar o nosso tênis, Senhor. Ajuda a gente a viver uma vida de oração de verdade, Senhor. Ajuda a gente a ter relacionamento contigo, para que o seu nome seja engrandecido nas nossas vidas e no meio da sua igreja. No nome de Jesus, Senhor. Amém.